Você já conheceu alguém que apontava o dedo para todo mundo, mas vivia as mesmas coisas que condenava? Talvez até mesmo você já tenha sofrido com essa hipocrisia religiosa. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo talvez mais desconcertante e revelador da carta aos Romanos, que é o capítulo 2, onde Paulo vira o espelho para os certinhos demais. Paulo, nesse capítulo, vai falar sobre o que Deus realmente aprova. Não são posturas, não são títulos, não são tradições, mas é o coração do homem. Então, vem mergulhar comigo nesse capítulo. No capítulo 1 de Romanos, Paulo fala dos gentios, ou seja, do povo que não tinha a lei, do povo que não era o povo escolhido de Deus. Agora, no capítulo 2, ele vira o espelho para o povo escolhido, ele vira o espelho para os judeus e ele começa a falar do povo que tem a lei. Então Paulo começa com uma bomba esse capítulo. Ele diz: por isso é indesculpável o homem. Que homem é esse? Ele não está mais falando do mundo pagão, do mundo gentil, daqueles que estão longe da lei. Ele agora está falando daqueles que estão debaixo da lei, daqueles que conhecem a verdade, que conhecem a Deus. Ele está falando de mim e de você. Então, fica aqui comigo, vamos agora aprofundar nesse texto e entender o que Paulo quer dizer nesse capítulo de número 2. Vamos começar lendo o versículo de número 1 desse capítulo, que diz: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Então Paulo começa dizendo que aquela pessoa que está recebendo essa carta, ela é indesculpável diante de Deus. Ou seja, ela não tem desculpa, ela não tem argumento diante de Deus. Por quê? Porque naquilo que ela julga as outras pessoas, ela mesma comete esses erros. Essa palavra julga aqui no original, ela traz o sentido, carrega a ideia de condenar o outro enquanto se isenta de culpa. Ou seja, eu condeno você, mas eu não tenho culpa naquilo que você pratica. Eu não pratico a mesma coisa do que você. Mas não é o caso do leitor dessa carta naquele século. Paulo está deixando claro que aquele que está recebendo essa carta, aquela igreja, aqueles judeus, eles estavam condenando os gentios, condenando o seu próximo, mas praticando as mesmas coisas do que eles. Então vamos agora para o versículo de número 2, para a gente entender melhor. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Olha o que Paulo está falando. Olha que tremendo Paulo, nesse capítulo, começando a combater a hipocrisia religiosa. Primeiro ele diz que o juízo de Deus ele é segundo a verdade. Ou seja, Deus é justo. Deus julgará de acordo com a sua verdade, não com a verdade dos homens. Deus é verdadeiro. E ele irá julgar aqueles que praticam tais coisas. Que coisas? Aqueles que condenam o seu próximo, mas cometem os mesmos erros do que ele. E Paulo faz uma pergunta no versículo 3. E você que condena essas pessoas, mas faz o mesmo? Você pensa que vai se livrar do juízo de Deus? Olha que tremendo, Paulo fazendo aqueles judeus, aquele povo refletir sobre a fé que eles viviam, sobre a religião que eles viviam. Ou seja, estavam condenando as pessoas, estavam praticando os mesmos erros do que essas pessoas e estavam pensando que iriam escapar do juízo de Deus somente por causa de serem judeus, de serem o povo eleito. E Paulo está começando a mostrar nesse capítulo que isso não é uma verdade. Não importa ser o povo eleito, não importa ser um judeu, o que importa mesmo é viver a verdade de Deus. Isso que aquela igreja, aqueles judeus não estavam vivendo. Então vamos continuar, olha o versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Olha o que Paulo está dizendo aqui agora.
aquele povo que estava praticando aquelas obras, que estavam cometendo erros e estavam condenando os outros sem mesmo se avaliar, sem fazer um auto-julgamento. Paulo fala para essas pessoas: vocês acham que vão escapar do juízo de Deus? E depois ele fala: vocês estão desprezando a bondade da tolerância e da paciência de Deus? Ou seja, Deus é paciente, Deus ele é longânimo. O que Paulo está querendo dizer? Deus não pune o pecador no momento que ele comete o pecado. Deus é paciente. Deus espera. Deus dá tempo para que esse pecador possa se arrepender. É isso que Paulo está querendo dizer para aquele povo. Olha, vocês estão ignorando a paciência de Deus. Deus não está condenando vocês por esses pecados que vocês estão cometendo nesse exato momento. Deus está dando a vocês a oportunidade, por causa da sua paciência, da sua bondade, de vocês se arrependerem. Mas será que vocês estão desprezando isso? Paulo faz essa pergunta para aqueles leitores. E ele continua, ele diz: vocês estão ignorando que é a bondade de Deus que leva vocês ao arrependimento. Essa palavra leva, ela traz o sentido de guiar, de pegar pela mão e guiar a pessoa até um destino final. Então Paulo está falando, olha, a bondade de Deus guia vocês, guia o ser humano ao arrependimento. Não despreze a bondade de Deus, não despreze a paciência de Deus. E olha o versículo 5. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está falando para aquela igreja, para aqueles judeus: vocês são teimosos. Vocês estão desprezando a paciência de Deus. Vocês estão acumulando com isso, com a teimosia de vocês, ira e juízo da parte de Deus para o dia da revelação do juízo de Deus. Que dia é esse que Paulo está falando? É o dia que Cristo irá voltar e Deus irá julgar por meio de Cristo as nações. Então Paulo está falando, olha, por serem teimosos, por vocês estarem desobedecendo, por vocês estarem julgando as pessoas, condenando as pessoas e praticando os mesmos erros do que elas, vocês estão com essas atitudes acumulando ira para vocês mesmos. No dia do juízo, Deus estará irado com vocês. Paulo está dizendo isso, por isso que esse tópico se chama a justiça de Deus e o juízo sobre os hipócritas. Como eu disse, Paulo agora está falando para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que conhecem a lei, para aqueles que conhecem o Deus verdadeiro, mas estão vivendo uma hipocrisia religiosa, estão vivendo uma falsa fé, estão vivendo um falso evangelho, estão condenando o próximo naquilo que eles mesmos praticam de errado. Ou seja, estão apontando pecados dos outros e eles mesmos cometem esses pecados e não enxergam o seu pecado próprio, mas gostam de condenar o pecado do outro. Paulo está falando que esse tipo de gente, esse tipo de religião hipócrita acumula ira da parte de Deus para o dia do juízo final. Depois de Paulo expor a hipocrisia, ele dá um passo a mais. Ele diz que Deus vai julgar o homem segundo as suas obras. Mas calma aí, isso quer dizer então que na salvação ela vem pelas obras? Fica aqui comigo para você entender o que Paulo quer dizer a partir do versículo de número 6. Olha o que diz, vamos ler do versículo 6 ao 10, para a gente entender isso aqui que Paulo está querendo dizer. Olha comigo. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, Paulo aqui, ele está dizendo que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. O que Paulo ele está querendo dizer? Paulo aqui, nesse momento da sua carta, ele está focado nos judeus. Ele está falando para um público-alvo específico,
um público que estava querendo falar para os irmãos gentios daquela igreja que a salvação ela era por meio das obras. Então Paulo começa agora a mostrar qual seria o critério de Deus se a salvação fosse por meio das obras. Quem iria alcançar a salvação por meio das obras? Que atitudes essa pessoa deveria ter para alcançar a salvação por meio das obras? Por isso que ele diz, aqueles que perseveram em fazer o bem, aqueles que procuram glória, honra, incorruptibilidade. Paulo está falando dessas pessoas, daquelas que são perfeitas, são santas. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer, olha, se vocês acreditam que a salvação é por meio das obras, existe um padrão de excelência para se conquistar essa salvação. Paulo então começa a trabalhar com essa tese. Olha, para vocês que pensam que a salvação é por meio das obras, vocês deveriam conseguir cumprir toda a lei. E nós sabemos que ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Paulo vai dizer isso mais à frente, que a lei ela veio para mostrar que nós somos pecadores. Então o que Paulo está querendo dizer para aqueles judeus que acham que iriam ser salvos por meio das suas obras é, olha, o padrão de Deus é esse, e vocês não conseguem chegar nesse padrão. As suas obras não são boas. Paulo começa a demonstrar isso. Vocês não conseguem perseverar no bem, vocês não procuram glória, vocês não procuram honra. Como vocês acham que irão receber por causa das suas obras a vida eterna? Então Paulo está mostrando isso, que para que por meio das obras se conseguisse a vida eterna, era necessário que se fosse perfeito, que nunca houvesse cometido um só erro da lei, um só pecado. E isso é impossível. E aí ele diz que ira e indignação é a recompensa dos egoístas, dos que desobedecem à verdade, daqueles que obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também o grego. Então Paulo, olha o que Paulo está fazendo, olha a sabedoria de Paulo ao escrever. Paulo está falando, olha, aquele que consegue fazer 100% o bem, aquele que é santo desde o seu nascimento, aquele que nunca pecou, esse é merecedor da vida eterna por meio das obras. Mas aquele que cometeu um só erro, ele receberá de Deus ira, angústia, tribulação. Ou seja, Paulo está mostrando para aquela igreja, para aqueles judeus, que não há salvação por meio das obras. Não é possível o ser humano conseguir, pelo seu mérito próprio, pelas suas obras, por aquilo que ele faz, ser salvo. Isso é impossível ao homem. É isso que Paulo está querendo mostrar nesses versículos. E olha o versículo 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus não pega leve com uns e pega pesado com outros. Como eu disse no início, o juízo de Deus é segundo a sua verdade. E qual é a verdade? Todos pecaram. Paulo vai dizer isso mais à frente. Todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. Então Paulo está falando, olha, Deus irá julgar segundo a verdade, ele não trata pessoas com parcialidade, ele não tem preferidos. É isso que Paulo está dizendo. Agora Paulo começa a desmontar as falsas seguranças. Tem judeu achando que vai ser salvo naquela igreja porque ele recebeu a lei de Moisés. E tem gentil achando que não vai ser salvo porque não recebeu a lei. E Paulo vai começar a desconstruir essa mentalidade, dizendo que a salvação não é daqueles que têm a lei e nem daqueles que não têm a lei, porque ele vai dizer que até os gentios têm uma lei natural em seu coração. Então vamos acompanhar agora o que isso quer dizer. Olha comigo o versículo 12 e versículo 13. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, ou seja, morrerão. E todos os que pecaram sob a lei, ou seja, debaixo da lei, serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Então, olha isso aqui, que tremendo que Paulo está dizendo. Olha, aqueles que pecam sem ter a lei, ou seja, os gentios, eles morrerão sem a lei. Ou seja, eles sofrerão condenação mesmo sem receberem a lei. Mas aqueles que também pecam debaixo do regime da lei,
também receberão juízo de Deus, também receberão condenação de Deus. Por quê? Porque não é justificado diante de Deus aqueles que ouvem a lei, mas aqueles que praticam a lei. E a gente sabe que no Antigo Testamento diz que se alguém errar um tio da lei, errou a lei inteira. Então, Paulo está falando aquilo que eu disse anteriormente. Para alguém ser salvo por meio das obras da lei, por meio do seu mérito, ele tem que ser perfeito do seu nascimento à sua morte. Ele não pode nunca ter cometido um erro, nunca ter cometido um pecado. E a gente sabe que não existe ninguém assim. Paulo está querendo fazer com que aquela igreja, com que aqueles judeus entendam isso. Que eles não são perfeitos, que por meio dos seus méritos eles não alcançam justificação em Deus. E Paulo começa aqui a introduzir essa palavra, justificação. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo do capítulo 3, onde a gente vai aprofundar nisso, nesse termo, justificação. Então, no próximo vídeo, já espera aí, quero te ver lá para você entender melhor sobre isso. E quero aproveitar, se você já chegou até aqui, está sendo edificado por essa palavra, está aprendendo com essa carta, deixa aqui embaixo o seu like, deixa aqui o seu comentário, o que você acha sobre essa carta, o que você acha desse assunto. E não esquece, se inscreva no canal e nos ajude, compartilhe com alguém que vai gostar desse conteúdo, que vai gostar desse vídeo. Isso nos ajuda muito a crescer e espalhar a mensagem de Deus. Então vamos agora continuar, versículo 14 e versículo de número 15. Quando, pois, os gentios, que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então Paulo está falando aqui nesse momento o quê? Que existe uma lei moral no coração do homem. Que o homem, mesmo sem estar debaixo da lei de Moisés, da lei que Deus deu para o povo judeu, ele tem uma lei moral no seu coração. Ele sabe que é errado assassinar, mesmo que não houvesse uma lei dizendo isso. Ele sabe que é errado roubar uma coisa do outro. Essa lei moral, essa lei natural está dentro do coração do homem. É algo que Deus colocou dentro do coração do homem. Então Paulo está dizendo isso, que os gentios, o povo que não receberam a lei de Moisés, tem uma lei natural em seu coração. Ou seja, tem uma consciência que acusa eles quando fazem algo errado. Talvez você mesmo já tenha vivenciado isso. Talvez antes de conhecer a Deus, ou talvez você que ainda não conhece a Deus, mas fez algo errado e a sua consciência te acusou de que isso era errado. Você não precisou de uma lei para te falar que isso era errado. A sua própria consciência disse para você que aquilo que você estava fazendo era errado. A sua consciência te acusou. É isso que Paulo está falando aqui. Ele completa no versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então Paulo agora está falando mais uma vez. Existe um dia em que Deus, por meio de Cristo, irá julgar os segredos dos corações. Ou seja, aquilo que está no mais íntimo do homem, um dia Deus irá julgar por meio de Cristo. Ou seja, Paulo está mostrando para aquele povo que achava que seria salvo por meio dos seus méritos, por meio de si mesmo, que Deus conhece o seu íntimo, o seu profundo, e que mesmo que talvez por um milagre divino você não tivesse cometido um ato de pecado, talvez você havia cometido pecado por meio dos seus pensamentos. Talvez a sua mente pecou, talvez o seu íntimo pecou, e Deus conhece isso. Paulo está mostrando que o pecado ele está também no íntimo do homem. É aquilo que ele pensa de errado e não só aquilo que ele faz. Então Deus conhece isso e Deus vai julgar tudo isso segundo a sua verdade. Esse capítulo 2, Paulo está enfatizando o juízo de Deus sobre a humanidade, sobre aqueles que não têm lei e sobre aqueles que estão debaixo da lei.
de Moisés baseado nas obras. Paulo está dedicando esse capítulo inteiro para falar que, mediante as obras, gentios e judeus serão condenados, porque as obras não têm poder para a salvação. Agora a conversa começa a ficar mais séria. Paulo agora é como se estivesse olhando nos olhos daqueles religiosos e ele começa a tratar com mais seriedade. Ele começa a falar com aqueles que se orgulham de ser luz para os cegos, com aqueles que se orgulham de ensinar o caminho, mas vivem uma falsa religião. Ou seja, ensinam aquilo que não vivem, pregam aquilo que não vivem. Então Paulo começa agora a tratar com a hipocrisia religiosa. E será que isso não acontece hoje? 2000 anos depois, será que hoje a gente não vê uma hipocrisia religiosa no meio da igreja de Cristo? Olha o que Paulo começa a denunciar a partir do versículo 17. Vamos ler do 17 ao 20 nesse momento. Mas se você diz que é judeu, confia na lei, se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Vamos continuar, versículo 21. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha que tremendo que Paulo começa a confrontar agora naquela igreja. Paulo está falando ali, você que se diz judeu, você aí que se diz cristão, você que diz que conhece a Deus, vocês que dizem que são mestres da lei, vocês que dizem que pregam o evangelho da verdade, que conhecem o verdadeiro Deus, por que vocês não vivem aquilo que vocês pregam? Paulo está falando, você diz que não deve roubar, mas você rouba. Você diz que não deve adulterar, mas você adultera. Você diz que não se deve pecar, mas você peca. Olha isso que Paulo está denunciando naquela igreja. Paulo está falando, vocês estão vivendo, judeus, uma falsa religião, uma hipocrisia. Vocês estão pregando aquilo que vocês não vivem. E a consequência disso é que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. O que Paulo está querendo dizer? Aquilo que a gente vive hoje, gente, 2000 anos depois. Que por causa dessa falsa religião de alguns no nosso meio, por causa dessa hipocrisia de alguns no nosso meio, o nome de Deus é mal falado diante dos gentios, diante daqueles que ainda não conhecem a Deus, sabe? Aqueles que estão na igreja e vivem uma hipocrisia, vivem no pecado, mesmo conhecendo a Deus, e pior, ensinam a outros que não se deve pecar enquanto eles mesmos pecam. Paulo está dizendo, esses blasfemam o nome de Deus diante dos gentios. Ou seja, aqueles que ainda não conhecem a Deus, ao olhar para essas pessoas, falam mal de Deus. Não querem a Deus, não querem conhecer a Deus, porque dizem, o povo de Deus rouba, o povo de Deus peca, o povo de Deus é hipócrita. Eu não quero conhecer esse Deus. Olha que seriedade que Paulo começa a confrontar naquele tempo. E isso a gente vive hoje. Então essa falsa religião, essa hipocrisia religiosa não é só algo do momento, é algo que Paulo já estava combatendo há 2000 anos atrás. E que nos nossos dias ainda está no meio da igreja. Como nós precisamos combater essa falsa hipocrisia para que o nome de Deus possa ser glorificado e não blasfemado. E para fechar o capítulo, Paulo joga por terra a confiança nos rituais. No ritual, ele diz, a circuncisão só tem valor para quem obedece à lei. Rapidamente, circuncisão era um selo, uma marca que era feita no prepúcio do homem no 8º dia depois do seu nascimento. Era uma marca que dizia que aquele homem pertencia
a Deus. E os judeus se orgulhavam muito dessa marca, desse selo. E aí Paulo agora está quebrando esse ritual. Ele está falando, olha, isso só tem valor se vocês obedecerem a Deus. Mas aí uma pergunta para mim e para você. Quais são os rituais desse tempo? Quais são os rituais de hoje? Talvez um terno, talvez uma Bíblia embaixo do braço, talvez um certificado de membro de uma igreja, talvez um título de líder de um ministério. Paulo está dizendo, não é isso que justifica o homem. Não é isso que tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é o coração do homem. E o que Deus enxerga ao olhar para o meu e para o seu coração. É isso que a gente vai descobrir a partir de agora. Vamos lá então. Versículo 25 ao 27, olha o que Paulo diz. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Paulo aqui está fazendo, com esses jogos de palavras, com que o judeu reflita que circuncisão não é uma marca externa, mas é um coração obediente a Deus. Mais à frente a gente vai ver num próximo capítulo que Paulo diz que a verdadeira circuncisão é feita no coração do homem pelo Espírito. Não é feita por um selo externo, mas é pelo Espírito habitando dentro do homem. Paulo então começa a mostrar para o judeu que o selo da circuncisão não tem valor diante de Deus se não se pratica aquilo que Deus pede, se não se pratica aquilo que Deus quer. Olha o versículo 28, ele vai dizer isso que eu acabei de falar. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, aquilo que eu acabei de dizer. E circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Olha que lindo. Paulo está acabando com essa hipocrisia religiosa. Ele está falando, olha, judeu não é quem é exteriormente. Contextualizando, cristão não é quem é exteriormente. Cristão não é quem veste terno, quem anda com Bíblia debaixo do braço. Cristão é aquele que deixou o Espírito transformar a sua vida, transformar o seu coração. Um selo exterior não tem valor diante de Deus. E olha o final do versículo 29, que lindo. Cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Olha isso que Paulo está falando para aquele povo. Paulo está dizendo para os judeus, aqueles judeus que a gente sabe que gostavam de reconhecimento humano. Como Jesus disse, gostavam de se assentar nos primeiros lugares, gostavam de receber honra, de receber mérito. Paulo está dizendo, a circuncisão verdadeira, o louvor significa reconhecimento. Paulo está dizendo, não vem dos homens, mas vem de Deus, vem do Senhor. A circuncisão verdadeira acontece no interior pelo Espírito. E isso traz louvor de Deus para a vida daqueles que foram circuncidados pelo Espírito em seu coração. Ou seja, Deus reconhece eles. Deus se agrada desse povo que não vive uma falsa religião, que não são hipócritas, mas que vivem um verdadeiro evangelho. Então olha que capítulo maravilhoso. Olha que capítulo tremendo, onde Paulo combate verdadeiramente a falsa religião, a hipocrisia religiosa. E ele mostra para todos, gentios e judeus, que por meio dos seus méritos, por meio das suas obras, não há salvação. Ou seja, o ser humano, por meio dos seus méritos, por meio de si mesmo, não consegue ser salvo da condenação de Deus. E aí a gente fecha esse capítulo com uma pergunta. Como fazer então para ser salvo? É isso que a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 3, onde Paulo vai trazer
a salvação para o homem. Paulo vai explicar, vai trazer a boa notícia da salvação. Então, se você ficou curioso e quer saber como fazer para ser salvo da condenação de Deus, não perca o próximo vídeo, onde nós vamos falar de Romanos capítulo 3. Toda segunda-feira, às 19 horas, sai um vídeo aqui no canal sobre o livro de Romanos. E eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.